Bom, na minha modesta avaliação, o grande erro da esquerda está no diagnóstico. E quando erramos no diagnóstico, vamos errar também na prescrição. É por isso que a gente não consegue sair da defensiva, temos uma postura meramente reativa, sem conseguir pautar a política nacional. E o erro central está em considerar que o Bolsonaro ainda está no comando. E é disso que eu vou falar hoje no vídeo, mas antes você sabe, eu tenho que pedir para você seguir o canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar, porque isso vai ser muito importante para a gente. Como eu já expliquei, queremos retomar o alcance do canal e contamos com você para isso. Bora lá pro vídeo. O grande medo da esquerda é o Bolsonaro dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura fascista no Brasil. Até aí tudo bem, o medo é justo, é legítimo e realmente o fascismo é a pior expressão do capitalismo e não nos interessa nem um pouco. Agora, o erro, ao meu ver, está em acreditar que a decisão de dar um golpe de Estado ou não está nas mãos do Bolsonaro. Vamos pensar junto comigo. Quais forças de fato estão nas mãos do Bolsonaro? Ou seja, que ele exerce um domínio e exerce um comando. Ele tem lá os seus 30% de popularidade, que mobilizado, a ponto de ir à rua e defender um golpe ou defender qualquer radicalização que ele proponha, eu duvido muito que passe de 10%, no melhor das hipóteses. Isso a gente já vê nas próprias manifestações dele, cada vez mais minguadas e tudo mais. Então, o índice de aprovação não significa índice de mobilização. Então, ele tem uma parcela minúscula da população disposta a radicalizar junto com ele. Fora isso, ele tem uma grande influência nas polícias militares dos estados, pelo que consta. Ele tem uma forte relação com a milícia do Rio de Janeiro e fala-se que ele tem fomentado milícias políticas e armadas pelo país. Essas são as forças que de fato estão com ele. Onde ele for, provavelmente irão junto. Agora, eu passo a pergunta para vocês. É possível, apenas com essas forças, o Bolsonaro dar um golpe de Estado contra a vontade da classe dominante, das forças armadas e do imperialismo norte-americano? No meu entender, absolutamente não. Poderíamos aqui recorrer à história comparada ou discorrer sobre a nossa burguesia e ainda falar sobre o imperialismo norte-americano para mostrar que isso realmente não seria possível. Mas no caso do Bolsonaro, a gente pode apenas recorrer aos próprios fatos. Ora, alguém aqui duvida que de fato ele tenha vontade de dar um golpe de Estado? A carreira política dele toda, ele sempre defendeu isso. Tem entrevista dele falando que se ele chegasse ao poder, ele fecharia o Congresso no primeiro dia. E além dessa vontade, hoje um golpe de Estado pode representar uma saída para ele escapar da cadeia. Porque a verdade é que ele é um bandidinho porco. Se envolveu com tudo quanto é mutreta na carreira política dele. É envolvido, a família dele é envolvida com as milícias do Rio de Janeiro até o pescoço. E se as investigações forem sérias e quiser de fato chegar nele e pegar a família toda, vai fazer isso. Então ele só tem duas saídas. Ou ele vai ter que fazer um grande acordão com as instituições, com o judiciário, para não botar a família dele na cadeia, ou ele, de fato ele vai precisar dar um golpe de Estado. Então, dar um golpe, mais do que um desejo, hoje é uma necessidade. Ora, se ele deseja, tem necessidade, por que diabos ele ainda não deu esse golpe de Estado? E essa semana saiu a matéria da revista Piauí que ilustra bem isso. Parece que em maio, quando o STF fechou o cerco contra ele e contra a família, ele estava revoltado e em conversa com os militares, General Heleno, Braga Neto e mais um outro lá que eu esqueci, ele estava revoltado, falando que ia intervir, que ia botar os militares para ocupar o STF, e os militares simplesmente falaram para eles que não era a hora, que não era o momento. E não aconteceu. Então esse é o ponto. Ele, Bolsonaro, por ele, já teria dado um golpe de Estado há muito tempo. Se não deu, é porque ele não pode, a decisão não está na mão dele. Ele precisa ter o respaldo das Forças Armadas, que por consequência precisa ter o respaldo da classe dominante, da burguesia nacional, que por consequência tem que ter também o respaldo do imperialismo norte-americano. O golpe de 64, por exemplo, não foi um golpe estritamente militar. Foi um golpe burguês. O empresariado todo apoiou o golpe e hoje a gente já sabe com documentos que foi tutelado pelos Estados Unidos, pelo imperialismo norte-americano. Então, ora, se o poder de decisão não está na mão do Bolsonaro, o nosso foco de análise não é ele. Dele, a gente já sabe, ele quer dar um golpe de Estado. Ponto. Então, a nossa análise tem que partir agora
para os interesses da classe dominante, para os interesses das Forças Armadas e para os interesses do imperialismo norte-americano. Então, quando o Bolsonaro vier com essas bravatas que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, quando ele agir, indicando que vai dar um golpe de Estado ou qualquer coisa nesse sentido, não pode deixar a gente acuado e alarmado. A gente tem que fazer uma análise a partir dos interesses das outras forças que de fato detêm o poder de dar um golpe de Estado ou não. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: há interesse hoje da classe dominante, das Forças Armadas, do imperialismo norte-americano em dar um golpe de Estado no Brasil? Eu entendo que nesse momento não há interesse. Ora, para que as Forças Armadas vão dar um golpe de Estado se a gente já fez um vídeo aqui explicando, eles já estão no governo, eles já estão no poder e avançam cada vez mais sem colocar nenhum tanque de guerra na rua. Eles não precisam desse desgaste político. E outra coisa, a classe dominante tem interesse em dar um golpe de Estado? A meu ver, também não. Veja, o Bolsonaro fragmenta sim a burguesia. Tem uma ala que compra as ideias dele, tem uma outra que está com ele ali ainda por interesse, por acordos e tudo mais, e tem uma outra que cresce cada vez mais, que discorda do método dele, das formas que ele atua e tudo mais, inflamando a população, e principalmente porque a popularidade dele vem diminuindo cada vez mais. Agora, essa fragmentação e essa discordância, ela é até a página 5, porque ela simplesmente acaba quando o assunto é política econômica. Nessa hora, eles estão todos juntos. E é por isso que a gente já falou aqui também, tem um vídeo sobre isso, que o Paulo Guedes é extremamente blindado, porque ele está tocando a política econômica que interessa à burguesia nacional. Então, enquanto a gente perde tempo olhando para o Bolsonaro, a tal boiada, ela está passando. Então, se a burguesia ela tem a sua pauta sendo passada com muita velocidade no Congresso, e a pauta principal, que é a pauta econômica, para que ela vai dar um golpe de Estado hoje? Para que ela vai gerar toda essa instabilidade, esse desgaste político? E mais, o Bolsonaro ele tem cumprido um papel importante para passar essa pauta no Congresso. Por quê? A partir desse erro de análise que eu estou tratando aqui nesse vídeo, a esquerda compra esse discurso de que ele, a qualquer momento ele vai dar um golpe de Estado, ele ameaça, a gente fica acuado, a gente reage a isso e fica nesse embate com o Bolsonaro. E a partir desse erro de análise inicial, a gente tende a acreditar que as instituições estão se esforçando para parar o Bolsonaro e garantir a democracia. E como o mais importante é frear o Bolsonaro e impedir que ele dê um golpe de Estado fascista e tudo mais, a gente passa a defender as instituições. As instituições que historicamente a gente sempre denunciou e sempre combateu. E defender as instituições passa, por exemplo, a defender o Rodrigo Maia da vida. Rodrigo Maia já virou o democrata, o estadista, que é o cara que a gente necessita ter ali para impedir que o Bolsonaro feche o Congresso, para impedir que o Bolsonaro avance com a ditadura. A gente está defendendo o Rodrigo Maia, e enquanto a gente defende ele está passando toda a pauta da política econômica. O Rodrigo Maia hoje é o grande agente do mercado financeiro. Ele, inclusive, deu uma declaração há pouco tempo dizendo que o governo tinha que acelerar mais as reformas, as privatizações, enfim, queria acelerar a agenda da burguesia. Então, na verdade, essa ideia de que o Bolsonaro a qualquer momento pode dar um golpe de Estado está sendo usado para chantagear a gente e para deixar a gente acuado. O Glauber Braga, o deputado que atua lá no Congresso, ele mesmo falou que o Rodrigo Maia ele fala abertamente que as pautas precisam passar, que as coisas precisam avançar, que a oposição não pode ficar embarreirando muitas coisas porque tem que manter uma coesão para proteger o Congresso de um avanço do Bolsonaro. Ou seja, o Rodrigo Maia ele chantageia o Congresso com isso. E a gente está caindo. A gente não percebe que a questão se vai ter golpe ou não está com o Bolsonaro. A gente perdeu de vista quem são os nossos inimigos. A gente esqueceu que o antagonismo que enseja toda a luta política é entre capital e trabalho. Então o inimigo da classe trabalhadora é a burguesia. Quando a gente identifica o Bolsonaro, Paulo Guedes, Rodrigo Maia, o Judiciário como inimigos também, é porque eles representam os interesses da burguesia. Então reparem na armadilha que a gente caiu. Hoje, a burguesia, que é o nosso grande inimigo, controla os dois polos da dita polarização entre instituições, Congresso e STF, versus Bolsonaro e militares que tentam dar um golpe de Estado e implantar o fascismo no Brasil. Esse é o chamado controle do espectro total. Aconteça o que acontecer, quem vence é a burguesia. Sendo que esse embate ele é meramente estético. É apenas uma pintura, porque se precisar, a burguesia dá o golpe com o Congresso, com o STF, com tudo. Não tem essa. A gente já viu isso acontecer. O golpe de 64 foi chancelado pelo STF.
tinha Congresso funcionando. E mais, parece que a gente esqueceu que a forma de se dar golpe na América Latina, ela mudou. Quando eu falo aqui de golpe, durante todo o vídeo, eu estava falando daquela moda antiga, de colocar tanque na rua, controlar Congresso e STF de forma ostensiva, ter uma grande ruptura, enfim, daquela forma tradicional que a gente costumava ver no passado. Mas desde 2012, no golpe que teve no Paraguai, ficou muito claro qual é a nova forma de atuação do imperialismo aqui nas nossas terras, que é justamente o controle, né, o golpe de Estado e o controle do Estado através de um Estado policial. Não é preciso mais grandes rupturas. Você, em nome de um suposto combate à corrupção ou qualquer coisa do tipo, e um controle completo das instituições, você consegue direcionar esse aparato estatal contra os seus adversários políticos, contra a oposição, seja para prendê-los e tirá-los do jogo político, seja para fazer dossiês, investigações para chantageá-los, de forma a neutralizar qualquer tipo de oposição, e isso, teoricamente, dentro de um formato de uma democracia liberal, com as instituições teoricamente funcionando, com o Congresso funcionando, com uma oposição consentida ali funcionando, e a gente não percebe que de fato estamos no regime fechado. E aí sim, é para esse regime que nós estamos caminhando. O fechamento do regime, ele caminha a passos largos. E aqui eu vou dar um exemplo. Não foi preciso nem mudar uma arquitetura muito grande para a gente começar a caminhar nesse sentido. A Lei de Segurança Nacional, que era a lei que era usada à torta e à direita na ditadura para perseguir, caçar e prender opositores, ela nunca foi revogada. Isso mostra também que a nossa reabertura de regime da ditadura para a democracia foi muito mediada pelos próprios militares e pela burguesia. Teve um caráter estritamente liberal. Não houve uma democratização de fato das instituições, da estrutura do Estado e da sociedade. Tanto é que essa Lei de Segurança Nacional continua em vigor. E o que aconteceu foi que os governos, por constrangimento, usaram pouco ela. Sendo que aí eu vou citar aqui as duas vezes que ela foi usada contra o MST, nas ocupações que ele fazia ali por volta de 2000, na época do governo FHC, e voltou a ser usada em 2013 contra as manifestações populares. Ou seja, é uma lei que serve para controlar as massas e a oposição. E essa lei voltou com tudo agora, não só na boca do Bolsonaro, mas pelo uso dela das ditas instituições que estão enfrentando o Bolsonaro, sob o aplauso da esquerda. Ora, a Sarah Winter, né, lá, aquela bolsonarista que levou os 300, que não chegava nem a 30 lá no Congresso, ela foi presa, enquadrada nessa lei. É um absurdo a gente aplaudir isso, porque é muito claro que essa lei vai ser usada prioritariamente contra a esquerda. E a prisão dela, na verdade, é para legitimar isso, porque a partir do momento que foi uma militante da extrema-direita foi presa, vai se criar no imaginário que é uma questão imparcial, que não é uma perseguição a um polo. É uma lei e as instituições estão prezando pela democracia. Uma democracia vazia de conteúdo, apenas estética. Porque o que a gente tem que entender é que o cenário demonstra pra gente é que esse fechamento de regime está se dando com o STF, com o Congresso, com as Forças Armadas, atendendo a interesses da burguesia nacional e a do imperialismo norte-americano. O Bolsonaro, nessa história, é um cara descartável. Então, se precisar ir caçar ele, prender seus militantes para legitimar esse sistema, esse regime fechado, eles vão fazer. O que não pode é a gente embarcar nisso, porque é uma armadilha. Quando a gente aplaude essas prisões, né, baseada numa lei de segurança nacional, por exemplo, a gente está legitimando uma arma que vai ser apontada fatalmente para a gente. Então percebam, tudo que eu estou falando aqui, ele parte de um pressuposto errado, que é o pressuposto de que o Bolsonaro está no comando. Ele não está no comando. Isso significa que é impossível ter um golpe à moda antiga, um golpe inclusive com aspirações fascistas, né, baseado na ideologia bolsonarista e tendo como presidente o Bolsonaro? Não, não é impossível. Só que para isso acontecer, necessariamente tem que ser de interesse também da classe dominante e também do imperialismo norte-americano e das Forças Armadas. Então o nosso foco não é no Bolsonaro para fins de análise, e sim na nossa classe dominante prioritariamente. E para além de uma análise de interesses da classe dominante, a gente precisa entender e prestar atenção nas ações concretas que estão acontecendo e que visam o fechamento do regime.
e também para a tal boiada que segue passando no Congresso. Então é prestar menos atenção nas performances, nos discursos e olhar para as ações concretas que estão acontecendo. E a partir delas, formular ações concretas nossas. E hoje, nesse momento, me parece que a vontade e a necessidade de um golpe de Estado à moda antiga só se dá pelo próprio Bolsonaro, que quer fugir da justiça. É o dele que está na reta. Para as outras forças que detêm o poder, está ótimo, eles estão em posições confortáveis e tranquilas. Então, ainda que as instituições, no caso o STF, o Judiciário, estivessem funcionando de forma independente, vocês realmente acham que a burguesia e as forças armadas iriam se desgastar a fechar o STF, a fechar o Congresso, só para salvar o Bolsonaro? Vocês acham realmente que ele é tão importante assim?